Que a paz do Senhor seja conosco e que a gente tenha paz com todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. E que o amor que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, todos os frutos do Espírito esteja em nós e transborde em todos em nossa volta. Que assim seja em nome de Jesus. Pause o vídeo, corra lá, pegue a sua Bíblia, para que a gente estude juntos a palavra de Deus. E olha, não se esqueça de dar like, comentar e compartilhar, porque isso é importante, para que outras pessoas também saibam. Porque quando você interage no vídeo, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. E quando você compartilha, dá a oportunidade de outras pessoas também conhecerem a palavra do Senhor. Vamos estudar o livro de Atos, capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Em outros fala dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. E isso ficou muito agradável a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aqui do 1 ao 7, né, fala que estava havendo discordância da parte deles, por causa que algumas pessoas estavam sendo supridas mais a necessidade do que o outro. Só que aí houve necessidade de escolher 7 homens para poder fazer isso, porque os apóstolos não podiam largar a palavra e o ministério deles, né, de levar a palavra, de falar de Jesus, para servir às mesas. Então, foi estipulado que que eles escolhessem eles 7 homens, eles escolheram 7 homens de boa reputação, mais uma vez aí falando sobre reputação, e cheio de sabedoria, cheio de presença do Espírito Santo. E esses ficaram responsáveis por suprir a necessidade de cada um, de acordo com o que precisavam. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que estavam na sinagoga, chamada dos libetos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ele ao sinédrio. Apresentaram testemunha falsa que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará o costume de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Aqui é do 8 ao 15, que está falando sobre Estevão. Ele está dizendo que ele era cheio do Espírito Santo, que ele falava com ousadia, né? Tinha a presença do Espírito nele, tinha unção. E aí levaram ele ao sinédrio e levaram falsa testemunha para poder testemunhar contra ele. E ali no sinédrio eles viram o rosto dele como o rosto de anjo. Vocês aí vão ver no próximo capítulo sobre Estevão.
e também sobre a morte dele, sobre como ele se procedeu na frente do Sinédrio, que é o grupo de pessoas ali que se reunia para julgar as pessoas. E aí, no 7 também, ele se defende ali e como foi a procedência de Estevão, como que ele se procedeu ali diante do povo que estava apedrejando ele, no próximo capítulo, tá? Não perca, fique atento, vamos estudar a Bíblia, isso traz edificação para a nossa vida. Aqui aqui onde está falando de Estevão aqui, da falsa testemunha, até hoje a gente é levantado falso testemunho, mas a gente não deve se preocupar. Nunca se preocupe com nada, nunca se preocupa com o que você não fez. Se preocupe somente com o que você fez de errado. Ali Estevão não tinha feito nada de errado, ele estava pregando o evangelho, ele estava falando de Jesus e para ele estava tudo certo. Né? Ele tinha que falar de Jesus, era esse o ministério dele, né? Era essa a função dele.